Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite. Meu nome é Raul Canal, sou advogado e presido a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. A nossa conversa de hoje é sobre marketing e publicidade em medicina. É um assunto polêmico, é um assunto celeumático, é um assunto que provoca, e talvez, perante os conselhos regionais de medicina, quase 1/3 dos processos éticos instaurados nos conselhos e daqueles instaurados ex officio pelos conselhos, quase 70% deles são relacionados à publicidade e a marketing. A maioria dos casos não é por má fé, é por ignorância. O médico contrata uma agente de publicidade, eles fazem uma propaganda para ele, fazem um outdoor, fazem um vídeo, fazem inserções, postagens nas redes sociais e não consultam a CODAME, não consultam o código de ética, não consultam um advogado especializado para orientá-los. Essa postagem é feita, é publicada, o outdoor é instalado na cidade, às vezes num buzzdoor, ou coisa assim, uma publicação numa revista, uma entrevista, às vezes, dado de boa fé pelo médico a um periódico, a um jornal local, a uma entrevista local, e a revista não obedece os preceitos éticos e o médico acaba se complicando, respondendo a um processo ético, e quando o Conselho Regional entende que aquela propaganda ela foi mercantilista, ela feriu os preceitos éticos, ela teve por objetivo, por escopo, prospectar novos pacientes, angariar pacientes, ou ela utilizou de uma forma de uma concorrência desleal em relação aos demais colegas da cidade, da região, invariavelmente o médico é condenado e sempre a pena é pública. Por quê? O Conselho Federal de Medicina entende que se a publicidade, o nome já diz, é uma coisa pública, a condenação não pode ser reservada, a condenação tem que ser pública também. Isso acaba constrangendo e expondo o médico à sociedade local. Isso é muito mais grave quando estamos numa pequena província, numa cidade do interior, isso acaba afetando muito mais a vida profissional do médico. Temos aqui hoje para falar sobre o assunto dois grandes especialistas, o doutor André Chiga, médico cardiologista da querida cidade de São José dos Campos, ele que preside a Sobramex, Sociedade Brasileira de Médicos Executivos. Doutor André Chiga, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo. Eu lhe passo a palavra por breves momentos, não é a sua apresentação ainda, mas para o senhor se apresentar e saudar a nossa plateia em 2 ou 3 minutos. Muito boa noite. Muito boa noite, obrigado, doutor Raul, Marco. A companhia de vocês é uma honra, a presença e esse convite da ANADEM realmente foi fantástico para a gente falar um assunto que eu tenho certeza que nós não tivemos na faculdade de medicina. Então, nós vamos desmistificar um pouco sobre marketing, embora o marketing já é feito há muitos anos, desde quando o seu cliente ele é bem atendido e ele fala para o amigo dele que você atendeu bem, isso é marketing, essa é a propaganda boca a boca que ainda é a mais poderosa. Então, eu espero nesses próximos minutos poder desmistificar e expor aqui a minha experiência em relação a esse tema. Obrigado, doutor Chiga. O nosso próximo painelista da noite, próximo expositor, é o doutor Marco Flávio Mastrandonakis. Não precisa decorar o sobrenome não, gente. Eu aprendi depois de 3 meses também a pronunciar corretamente. O Lula tenta até hoje e não consegue, gente. O Lula é vizinho dele de Atibaia, aliás, Atibaia, no sítio dele, descansando aí, curtindo a quarentena, né? Mas o Lula não conseguiu até hoje pronunciar o sobrenome dele. O doutor Mastrandonakis, ele é da Humankind, ele trata da humanização do atendimento médico ao paciente. E ele está criando também aí a Sociedade Brasileira de Marketing Médico, ele está à frente desse movimento aí. Doutor Marco Flávio, o senhor tem 3 minutos para se apresentar e dar boa noite à nossa distinta plateia. Bom, primeiro, Raul, muito obrigado pelo convite. É sempre uma ideia importante, inovadora, inclusive, que a ANADEM está tendo nesse sentido, da gente conseguir entender para onde a gente vai. O que a gente vê atualmente são
são médicos e médicas tentando fazer uma divulgação, e essa divulgação acaba caindo na mesma vala comum do que qualquer outra atividade. Eu acho que a gente tem que ter uma mudança de perspectiva. Acredito que o médico deva se reportar para voltar a exercer o seu papel de formador de opinião, e para isso nós temos estratégias, como o André vai falar hoje sobre marketing de conteúdo. Eu gosto muito da linha de posicionamento do storytelling, porque é um modo de você fazer uma conexão mais empática. Agora, em tempos digitais, nunca foi tão importante, principalmente com o avanço da telemedicina e etc. Então, muito obrigado. Eu também sou ex-ESPM, fiz antes de fazer medicina, já era estagiário da Alcântara Machado, do departamento de criação, desde os 15 anos de idade. Eu realmente meu tio era um grande publicitário, eu queria ser publicitário. Um belo dia eu bati a cabeça na parede e falei, você é cirurgião plástico. E aqui estamos. Doutor Marco Flávio Mastrandonakis, além de cirurgião plástico, ele é radialista, é locutor, é DJ, compositor, filósofo, pensador, é um grande ser humano fantástico, é uma pessoa daquelas que vale a pena conhecer. Aliás, eu agradeço a Deus todos os dias a sorte que eu tenho de cruzar com seres humanos tão fantásticos no meu caminho. E eu digo que na Anadem eu não trabalho, eu vivo de férias, né? E nessas viagens que a gente faz, palestras, simpósios, congressos, temos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E estou encontrando duas dessas pessoas hoje. Tanto o doutor André Chiga quanto o doutor Mastrandonakis são duas pessoas que eu aprendi a respeitar, a amar, a admirar pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação e pelo seu conjunto de qualidades de seres humanos fantásticos que são. E eles vão mostrar para todos vocês nessa exposição dessa noite. Doutor André Chiga, pelos próximos 20 minutos, a plateia é toda sua. Muito bom. Então vamos começar a conversar, já que o Marco falou de storytelling, eu quero contar uma história para vocês bem rápida. Aqui em São José dos Campos, eles abriram um restaurante japonês lindo, mas lindo mesmo, com cachoeira, água escorrendo pelo vidro, climatizado. E aí eu acabava indo nesse restaurante quase todo mês. E um belo dia, sentei lá no restaurante e falei... E aí veio o salmão com os legumes crus. Eu chamei o garçom e falei, moço, acho que se enganaram aqui, fizeram... Os legumes não estão na chapa. Não, aqui o legume é assim, é cru. Eu falei, não, eu sei que não é, porque eu venho aqui todo mês. Será que eu posso falar então? Aí ele foi e voltou e falou, olha, o gerente falou que no final, se você quiser, você vai lá na sala dele. Aí eu parei para receber por causa de um jantar, paguei a conta, fui embora. O que eu quero dizer com isso? Passaram alguns dias e a gente decidiu, vamos num restaurante japonês? Vamos, em qual? Com certeza não era esse. E aí a gente recebe visita e vem de fora, vamos num restaurante japonês? Vamos. Em qual? Putz, tem um lindo, mas aquele não dá para a gente ir. E essa história é verídica. 4, 5 meses depois, a gente passa na frente desse restaurante e o que a gente vê? Uma placa de aluga-se. Então é mais ou menos isso que eu quero começar essa história do marketing. Às vezes a gente quer realmente contratar uma agência de publicidade, quer contratar uma equipe para fazer marketing, sem entender exatamente o que é o marketing. Primeiro, da onde surgiu o conceito atual do marketing é de um cara, Philip Kotler. Então, eu sempre, quando eu vou estudar marketing na saúde, eu fico imaginando, imagina se o Kotler administrasse o meu hospital, a minha clínica, o que ele faria aqui? E uma das coisas que eu percebi é que o marketing, ele se relaciona exatamente com as estratégias que vão relacionar pessoas. Para quê? Para direcionar o mercado. Se você imaginar que existem 400 cardiologistas aqui na minha cidade, que devem existir lá em Atibaia,
E o cliente hoje tem a opção tão aberta de escolher ele vai, que profissional ele vai procurar. O que o marketing faz, na verdade, é de uma forma muito subjetiva, fazer com que, no momento que o cliente tem uma dor e um desejo, e ele vai ter que tomar uma decisão em relação a que médico, a que hospital, a que clínica ele vai procurar, ele tome essa decisão de procurar a clínica A ou a clínica B. Isso é marketing. Então, o conceito de marketing está relacionado diretamente com estratégias de conectar pessoas, conectar marcas às pessoas, oferecendo serviços ou produtos para um determinado público, que são os clientes. O Philip Kotler, ele, para ficar bem didático, ele fala em 4 P's do marketing. Então, sempre que alguém vai criar uma estratégia de marketing, ele pensa nesses 4 P's que a gente chama de mix. É o produto, é o preço, é a praça, que é o local onde vai ser, e a promoção. Na promoção é que entra a publicidade, que é onde o Dr. Raul falou que a gente tem tantos problemas éticos em relação à publicidade. E aí o que eu quero salientar aqui? É que normalmente as pessoas, elas querem a melhor casa do bairro, mas não precisa ser o melhor bairro. É esse que eu fui aprendendo com o tempo. Então, o que o médico precisa fazer em primeira mão é se diferenciar. O doutor Marco também já falou de posicionamento, e a gente vai falar mais também sobre isso. O que o colega médico precisa, antes de começar a criar estratégias de marketing, é definir muito claramente qual é o seu público, qual é o seu posicionamento. E aí, para isso, a gente precisa começar a pensar onde vai ser minha clínica, quem vão ser os meus clientes, qual o preço que vai custar. Quando eu falo em posicionamento, eu posso decidir ter uma clínica mais acessível, uma clínica popular, eu posso ter uma clínica média que atenda vários convênios, ou eu posso decidir ter uma clínica premium que eu só atenda consultas particulares, por exemplo. Tudo isso vai impactar diretamente na sua estratégia. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, tem uma clínica popular que deve ter umas 40 salas, para vocês terem uma ideia. Quando eu fui conhecer, eu falei, opa, que estranho, não tem estacionamento. E aí o gerente riu e falou, doutor, os nossos clientes aqui só vêm de ônibus ou vêm a pé, eles estão passando e entram. Isso é posicionamento. O estacionamento para uma clínica muito elitizada é fundamental. Às vezes, para uma clínica mais popular, não. Então, isso tudo é na hora de pensar sobre as estratégias. Qual é um conceito que eu gosto muito? E aí, falando agora com os médicos mais jovens, o recém-formado, a pessoa que acabou de se especializar, tem uma tendência a querer ter esses clientes de uma maneira muito rápida. E aí, como eu brinco, como se eles fossem caçar borboletas, e aí eles pegam aquela rede e saem correndo atrás dos clientes. Distribui cartão, quer pagar capa de revista, quer fazer um monte de coisa assim, às vezes esquece mesmo da ética. E aí eu falo, isso é um tiro no pé. A estratégia para o médico não é sair correndo atrás da borboleta, é fazer um belo jardim. É isso que a gente precisa fazer todos os dias. Você prepara o terreno, você planta uma boa semente, e aí vão surgir as flores. E aí vão vir as borboletas, vão vir as abelhas, vão vir os pássaros. É isso. O que a gente precisa fazer durante toda a nossa carreira, desde o começo, é preparar bem o terreno. O que significa preparar bem o terreno? Ter uma boa formação. Um princípio básico de qualquer estratégia de negócio é a qualidade. A qualidade não pode ser um diferencial. Todo mundo tem que imaginar que se você está se propondo a fazer um serviço, esse serviço tem que ser excelente. Se não for excelente, dê um passo atrás e volte a se especializar, vá treinar mais, porque o produto tem que ser excelente. E o atendimento tem que ser excelente. Eu comecei com a história do restaurante por causa disso. A comida geralmente excelente e o atendimento do garçom e do gerente terrível. Então, isso faz com que as pessoas gastem, às vezes, muito dinheiro com propaganda, se preocupando pouco com a estrutura. Então, quando a gente fala de estratégia, para manter uma propaganda, um marketing que seja ético, a estratégia tem que ser: prepara o terreno,
planta uma boa semente e oferece as flores para as borboletas. Isso é o que a gente chama de marketing de conteúdo. Como assim? O que as pessoas precisam hoje em dia é de informação de confiança. Então, todo mundo já sabe disso, todas as pessoas estão conectadas o tempo inteiro no celular ou no computador. E estão conectados às mídias sociais. E na mídia social tem muita fofoca, tem muito fake news, tem muita história agora do Covid, muita história de política. Então, quando um profissional de saúde põe uma informação lá e que a pessoa que está assistindo fala, caramba, isso é interessante, eu não tinha pensado nisso, olha, eu não sabia. Tem duas coisas que acontecem. Ele passa a conhecer você. Ele nunca tinha ouvido falar e falou, poxa, esse médico está explicando aqui um assunto que me interessa. Ele começa a te conhecer. E a partir do momento que faz sentido para ele o que você está ensinando para ele de uma maneira totalmente gratuita e despretensiosa, você passa a transmitir uma certa confiança para essa pessoa. É isso que se faz, na verdade. Isso é marketing de conteúdo. Mesmo que essa pessoa esteja assistindo, ela nem mora na sua cidade. Você não está dando uma informação para ela de saúde porque você quer que ela vire seu cliente agora. Não. Você está construindo um negócio chamado reputação online. O que eu quero dizer com isso? Você já sabe também. Imagine duas situações. Um paciente chegou na sua cidade e ele precisa de um cardiologista. A primeira coisa que ele vai fazer, ele põe lá no Google, cardiologia em São José dos Campos. E os 10 primeiros que aparecerem no Google, ele vai imaginar que são as pessoas que mais têm alguma atividade online, ou se tiver lá escrito patrocinado ou anúncio, ele sabe, opa, esse cara está na primeira página, mas ele pagou por isso. Então, quem entende um pouquinho do marketing vai dar preferência para quem está na frente no Google sem ter patrocinado. Isso é uma ideia. E a outra coisa que as pessoas fazem, a partir do momento que ouviram falar do seu nome, ela vai pegar no Google e vai jogar lá, Dr. André Chiga, cardiologista. E aí, o cliente, antes de vir para o meu consultório, ele vai pesquisar, ele vai saber tudo que eu faço, todos os congressos que eu fui, tudo. Ele pode pesquisar e saber qual faculdade eu fiz. E aí entra uma estratégia. Não é o que o cliente quer saber. Geralmente ele não quer saber que faculdade você fez, que residência você fez. Isso os nossos colegas e a gente tem muito interesse em falar, mas não é o que o cliente quer saber. O cliente quer saber o que os seus outros pacientes falaram de você, se a sua reputação lá com as cruzinhas é positiva, se não tem gente falando que você foi grosseiro ou que você não olhou na cara da pessoa. Então, essa é a sua reputação online. Então, um exercício aqui para vocês, a hora que acabar a live, vocês jogarem o seu nome no Google. Faz esse teste, porque o seu cliente vai fazer isso. Ele vai digitar o seu nome lá e vai saber, opa, deixa eu ver o que esse moço aqui está fazendo. Então, ainda mais vocês que são os médicos mais jovens, as pessoas vão pesquisar isso, vão saber que tipo de relacionamento você tem, se você só está em festa, se só está com um copo na mão, se envolveu em muitas confusões, as pessoas vão pesquisar. Ou não, viram que você participa de eventos, que você está relacionado com pessoas dando palestra, clientes seus dando depoimentos embaixo, isso tudo é a sua reputação online. Então, se preocupe com isso, tá certo? Como é que você começa uma história dessa se você ainda não tem? Se você já tem uma rede social, é muito importante você separar claramente o que é a sua rede social pessoal, que você vai pôr um monte de foto da sua família, se você quiser e tal, ou uma página profissional, onde o cara tem lá o seu telefone, o endereço da sua clínica, e você vai pôr assuntos que interessem ao seu público. Essa é a alternativa. Você vai poder fazer vídeo, você pode fazer matérias escritas, você pode simplesmente postar fotos, mas o importante é que você tenha uma certa regularidade de oferecer conteúdos para essas pessoas. Isso constrói a sua reputação, isso monta o seu jardim. Essa é a ideia do marketing de conteúdo. E nunca associe, olha, vá lá no meu consultório, não precisa disso. Não se preocupe em angariar cliente pela rede social, não é isso. Eles vão te procurar com o tempo. Não sai correndo atrás da borboleta. Bom,
O que acontece, muitas vezes, é que o médico, ele tem a sensação, primeiro, que o paciente dele não é um cliente. Então, isso é um outro conceito que a gente tem que desmistificar. Você precisa ter claramente quem são os seus clientes. Por que eu estou falando isso? Eu sou cardiologista. Então, às vezes, eu recebo um encaminhamento de um pediatra que mandou a criança lá na minha clínica para eu fazer uma avaliação para esporte. E aí eu chego para a mãe e falei assim, nossa, mas que absurdo, por que esse pediatra não deu o atestado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pediatra, nesse momento, é um cliente meu. Ele me encaminhou um outro cliente. E eu acabo falando mal ou reclamando. Não precisem ter dúvida que na próxima consulta do pediatra ele vai contar. Você me encaminhou lá no doutor, mas ele criticou, ele fez cara feia pelo seu encaminhamento. Então, a gente tem que ter claramente que o paciente é um cliente, que o médico que encaminha para a gente é um cliente nosso, e o plano de saúde também, às vezes, é um cliente nosso, porque às vezes eles referendam para a gente os pacientes. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem a mania de criticar, de julgar as pessoas. Uma vez um ortopedista me falou, nossa, mas só me encaminham bucha. A bucha era fratura. Eu falei, ué, mas você é cirurgião ortopédico, você não quer operar? Realmente eu não entendi. Só me encaminham bucha, é um absurdo. Não, é a sua especialidade. O que eu estou falando, o que eu quero dizer com isso é ficar muito atento ao que você fala para o seu paciente, porque ele vai sair e vai contar depois. O que os pacientes querem, na verdade, encontrar num profissional? O profissional de saúde, o cliente da saúde, ele é muito diferente de um cliente de uma loja. O cara quer comprar um produto, é uma coisa, ele vai. Não. Quando a gente vende um serviço, a gente vende muito mais do que um serviço. A gente entrega para o cliente uma experiência, um sentimento. E isso é muito mais importante do que qualquer diploma que você tenha na sua parede. Muitas vezes, o cliente sai de um médico cheio de títulos na parede e vai em outro médico que deu mais atenção, que vai escutar e que vai ter uma habilidade rápida de descobrir o que realmente a pessoa quer, qual é a dor e qual é o desejo dessa pessoa. É isso que tem que ser uma habilidade que a gente tem que ir lapidando com o tempo, perceber rapidamente o que as pessoas querem. Desejo é diferente de necessidade, porque se um cliente está com uma dor de barriga muito forte, ele tem uma necessidade de resolver essa dor, ele vai até num pronto-socorro, ele não precisa ter um vínculo afetivo nenhum com o profissional. Mas se o desejo dele é ficar esteticamente mais bonito, se ele quer viver mais tempo, se ele quer perder a dor do joelho que ele tem todo dia, ele tem um desejo e ele vai começar a escolher o profissional que ele quer. E esse profissional que ele vai escolher, óbvio que ele pode escolher simplesmente porque é o único médico que está no plano de saúde dele, mas normalmente ele busca 3 qualidades, que eu quero que vocês guardem aqui, são 3 Cs. Primeiro, as pessoas buscam médicos que tenham capacidade. Então a gente já começou falando de qualidade, e aí é uma das questões éticas, quando o médico não é especialista, ele não pode se intitular especialista. Quando eu falo de capacidade, são capacidades de comunicação, capacidade de relacionamento, capacidade de se colocar no lugar do outro, capacidades técnicas mesmo. O número 2 é carisma. O carisma para o cliente é muito importante, mas não pode ter carisma sem capacidade técnica, porque senão o cara vira quase que um charlatão. Então, carisma com caráter e com capacidade. O terceiro C é o caráter. Esse tipo, hoje em dia, se você atende um público com um nível intelectual médio para cima, ele capta muito rápido a sua intenção. Então, a gente tem que ter muita ética. É difícil de falar de caráter, mas quando a gente vai contratar um novo colega, por exemplo, no hospital, a capacidade técnica a gente treina, a gente dá tempo para o cara se formar. O carisma e o caráter é uma coisa que a gente vai olhar muito mais rápido, porque o caráter, principalmente, é muito difícil de mudar o caráter de alguém. E o cliente sabe se você está pedindo um exame só porque você vai se beneficiar com isso. O cliente sabe que você está induzindo ele, por exemplo, a uma cirurgia que poderia ter sido tratado, por exemplo, de uma forma conservadora, com resultado igual ou talvez até melhor, ou que você
tenha que fazer o tratamento exatamente do jeito que o médico quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e muito cuidado com o que a gente fala, eu já falei isso, sobre os nossos outros colegas. Cara, ótimo, vamos fechando, porque os médicos têm nós, às vezes, temos uma tendência, principalmente quando a gente ainda não tem uma certa maturidade, não são os médicos, na verdade, as pessoas. Para você se sentir um pouco melhor, acaba, às vezes, você desmerecendo o outro. E a gente tem que tomar um cuidado ético muito, muito grande, porque muitas vezes nós vamos ser a segunda opinião do paciente, a terceira opinião. Então, o que a gente vai falar sobre a conduta do outro médico, a gente tem que ficar muito atento. Então, esse tipo, e o paciente percebe, olha, esse médico, ele está querendo tanto que eu faça a cirurgia com ele, que ele menosprezou todas as opiniões anteriores dos outros colegas. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ficar muito atento. Então, só para resumir, capacidades. Quanto mais capacidades, melhor, as técnicas e as humanas. O carisma, que é a capacidade de atrair pessoas. As pessoas querem estar ao seu lado e, sem dúvida nenhuma, o caráter. E aí, para acabar, a gente pode dizer que o marketing não faz milagre. Por quê? Porque por maior estratégia que você tenha, por maior quantidade de dinheiro que você esteja disposto a investir em publicidade, ele vai levar o cliente na sua clínica a primeira vez. O paciente só volta se ele sair de lá, além de uma receita e orientação, um sentimento bom, que é a tal da experiência do paciente. A experiência do paciente, ela vale mais do que o resultado propriamente dito. Por quê? Porque às vezes você faz uma cirurgia e a cirurgia fica com uma complicação, ou fica com um queloide, ou fica com uma sequela que era possível, mas não esperado. E se o seu atendimento, o seu sentimento, a sua confiança passada para o cliente for ótima, ele tolera isso e mesmo ele vai continuar te promovendo. E o outro lado também acontece. Às vezes a cirurgia foi tecnicamente brilhante e o funcionamento no pós-operatório ou com a família, por exemplo, foi grosseiro. Ele vai dizer, essa cirurgia ficou boa, mas não vai nesse médico porque ele é grosso e ele não te dá atenção. Certo? Isso é o que eu gostaria mais ou menos de falar, e aí depois, doutor Marco, a gente volta a conversar de novo. Um abraço. Doutor André Chiga, sempre brilhante, conciso, objetivo, uma precisão cirúrgica, viu? Obrigado pela exposição, pelos esclarecimentos, e o senhor permanece conosco, que depois, doutor Marco Flávio, voltaremos para perguntas ainda. Doutor Marco Flávio Mastrandonax, plateia é sua por 20 minutos. Bom, muito obrigado, André, meus parabéns. Eu estou absolutamente encantado de ver que realmente tem almas pensantes do ponto de vista mercadológico. Então, eu até anotei alguns tópicos que eu acho que vão ser muito interessantes. Bom, eu quero, além de tudo que o André falou, porque ele basicamente esgotou o assunto de estratégias, eu gostaria de falar um pouco a respeito do que está acontecendo hoje. Então, o que você acaba enxergando, na verdade, são agências que não têm, já corroborando o que o Raul falou no começo, são agências que não têm nenhuma... Aliás, está tendo uma invasão de agências, porque o filão da saúde é um filão muito grande, ele está praticamente desguarnecido. Então, todo mundo quer um pedaço do nosso bolo, isso não tenha dúvida. A partir do momento que você tem agências que são pessoas que ou muito novas e não têm muita experiência, eles acabam tentando encaixar a atividade médica dentro de um rol que é absolutamente... é uma vala comum. Então, você deve, obviamente, se ater a posicionamentos, a regularidade, a produção de conteúdo. Agora, a produção de conteúdo, o marketing de conteúdo, ele é mais importante, é o ponto mais fundamental de tudo. E, André, sabe que eu acabo até levantando
questão do quanto a gente deve abrir de informação, porque o que você vê hoje são consultas absolutamente colocadas, mas quando o paciente... Nessa situação, quando você está se utilizando da internet nesse ponto, você não está entendendo muito bem qual é o público, com quem que realmente você está falando. E o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam entrando numa discussão de preço, porque aí as pessoas vão passar a te escolher. Ah, eu vi esse, eu gostei, mas ele fala mais ou menos o que o outro falou. Então, o que vai te diferenciar? Acaba sendo o preço. E isso é muito ruim. Isso é uma coisa muito ruim, porque a partir do momento que você entrou nessa linha, vai ser muito difícil você sair. André, depois você me contradiga se você achar o contrário. Mas eu acredito mesmo que, ao invés da gente sair falando tudo que você sabe fazer, como é que você... Eu adoro contorno corporal. É muito raro. Eu fiz uma série, por exemplo, que está lá no meu Instagram, fazendo vídeos sobre contorno corporal, mas está muito mais relacionado à minha mentoria de marketing médico. Quer dizer, como é que você deve? Eu tenho um treinamento que é de storytelling e media training para ensinar, eventualmente, na escolha dos seus assuntos. Isso é fundamental, uma vez que é exatamente essa aparição que vai te diferenciar do resto. Afinal de contas, os afins acabam confluindo. Isso sempre vai acontecer. Então, se você mostrar um pouco mais da tua cultura, do teu conhecimento geral, de quem é você estabelece uma relação muito mais segura de encaminhamento. Pode ser que você não abranja o mundo inteiro, mas ninguém pode abranger o mundo inteiro. A gente tem um tempo de atividade, né? Ninguém vai ficar mais do que... vai operar X pacientes por mês, por dia, a ponto de você começar a comprometer a qualidade de atendimento. Ah, eu opero 10 num dia. Azar seu. Azar seu. O que é importante para mim é operar um no dia que tem um honorário muito bem colocado, no sentido de que eu possa dar a atenção que aquela pessoa que confiou a sua vida às minhas mãos acabe sendo recompensada. Então, eu acredito que o storytelling seja fundamental nesse sentido, porque você coloca um posicionamento pessoal, você coloca quais foram as suas experiências de vida e, dentro das suas experiências de vida, o que deu certo e o que deu errado. É importante a gente falar para as pessoas sobre o que pode dar errado. Aliás, eu começo as minhas consultas assim, porque a partir do momento que as transformações externas são sempre frutos das transformações internas, entender essas transformações internas é 60% do caminho para ter um paciente feliz. A outra qualidade de atendimento que eu gostaria de falar, que é importantíssimo, que o André colocou, quer dizer, não adianta você ficar de blá 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 se você não sabe resolver o assunto. Então, para quem está começando, tenha um pouco mais de calma, tenha um pouco mais de paciência. Chamem seus colegas mais experientes para entrar nos casos com vocês. Isso é fundamental. Porque erros na sua clientela são muito caros. Saber se comunicar de uma forma pacífica e produtiva, que é o que eu qualifico como hall de soft skills. Acabei de fazer um mestrado na FE a respeito de empreendedorismo profissional. E a minha parte ficou com uma parte que eu gosto muito, que são soft skills. Então, o que são soft skills? É capacidade de comunicação, capacidade de reagir e não se sentir subjugado quando dá complicação, aprender a assumir suas responsabilidades com segurança, resiliência, empatia. O que é empatia, afinal? Empatia é se colocar no lugar do outro. Não, isso se chama compaixão. Empatia é você entender o posicionamento emocional que está acontecendo.
uma das coisas que eu mais estou estudando agora, que vai fazer parte desse workshop que eu estou bolando para lideranças, é que você consiga entender a linguagem corporal. Porque aquilo que você fala no vídeo, se não for acompanhado de uma linguagem corporal muito bem sedimentada, você gera a sensação de insegurança, principalmente em meio digital. Isso é uma das últimas tendências e é certamente uma das coisas que vai fazer a grande diferença dentro desse ambiente digital. Então, voltando às agências de publicidade, eles não sabem o que fazer e acabam te colocando no mesmo hall do que todo mundo. Então, sai aí as pessoas fazendo vídeo, as pessoas... Então, como é que você diferencia um médico, uma médica de verdade, de um vendedor de procedimentos? Porque é isso que está acontecendo, é nessa seara, infelizmente, que nós estamos entrando. A partir do momento em que as pessoas estão preocupadas exclusivamente em vender os seus procedimentos, elas não estão se colocando pessoalmente com o papel do formador de opinião que o médico já foi muito forte. Eu acho que a própria existência do modo produtivo que o convênio que eu atendi, eu nunca atendi, eu estou com 30 anos de formado, eu nunca atendi um convênio na minha vida. Então, por que isso? Porque você tem que saber dar atenção, você tem que ter paciência, você tem que ser resiliente, você não pode se deixar intimidar sobre um estado emocional. A comunicação interpessoal passou a ser absolutamente fundamental. Aliás, 80% dos conflitos e da judicialização, ela se dá em função da perda da linha de comunicação com o paciente, da relação médico-paciente, que é o que mais importa. As pessoas confiam em você. Então, elas devem ter que confiar na sua palavra, naquilo que você está se colocando. Quando errar, admita, mostre por que aquilo aconteceu. Qualquer pessoa que esteja bem intencionada, e aí o storytelling é fundamental, porque você vai atrair os seus pares. Eu me fundamento nisso, isso é questão fundamental. A partir do momento que você está atraindo pessoas que se identificam com a pessoa que você vai ter uma clientela mais bem filtrada, que seja muito mais... Eu sou literalmente amigo da maior parte de todos os meus pacientes. Hoje eu tenho pacientes que eu operei no começo de carreira e que estão mandando seus filhos, e que estão me perguntando, inclusive, para aquelas que não estão tanto de 15 anos para cá, que escola que elas vão colocar essas crianças, como é o método de ensino. Ou seja, eu fico muito feliz por isso, porque o que eu mais falo para as pessoas é que o meu maior patrimônio são os pacientes que chegaram em mim. Eu tenho uma boa, modestamente, olha, não é nada do outro mundo, pelo amor de Deus, mas eu tenho uma predileção muito grande por contorno corporal, e essa linha de contorno corporal as pessoas gostam assim, muito de fazer. Mas não vou me ater à disposição técnica. Outra coisa, você deve aprender a diferenciar as suas mensagens. Aí em São José, André, eu fui DJ na balada, na Jovem Pan, por 2 anos. Era raríssimo. Eu só falava de cirurgia plástica quando me perguntavam alguma coisa dentro do set. Mesmo assim, eu sempre fui muito discreto nesse quesito. E eu vou te falar que foi a época que eu mais operei. Assim, tive uma casuística vinda da região que foi muito grande, sem eu mencionar a cirurgia plástica, que era médico. Então, as pessoas gostavam do bom senso, gostavam do meu posicionamento frente à opinião geral, porque a partir do momento que as pessoas entendem você como uma pessoa de bom senso, elas acabam indo atrás de você. Isso é inegável.
A Humankind, que eu abri, que ela dá treinamento de liderança humanística, faz treinamento de humanização. Aliás, humanização é a grande palavra hoje. Ela está intimamente relacionada à qualidade de atendimento, porque você acolhe, você se obriga a manter uma linha de diálogo importante com o seu paciente, que necessariamente não precisa ser de cirurgia plástica. Ele precisa entender quem é você. Através disso, você reforça os seus pilares, você sedimenta os seus pilares de confiança para com o paciente. Isso é mais do que as pessoas imaginam que ela assim. Aliás, quanto mais você fizer, existe um bom senso na sua linha de publicação, na sua frequência. É frequência e regularidade. Mídia está relacionado a frequência e regularidade. Agora, você também tem que cultivar um ponto de deixar as pessoas com um pouco de saudade de você. Quem aparece pouco é muito querido. A partir de um certo momento, isso acaba virando carne de vaca, né? Então, com isso, você realmente pode perder um pouco de audiência, porque eu acho assim, a linha de humanização ela determina arte, ela determina música, ela determina comunicação interpessoal, ela determina comunicação interpessoal com família, amigos e pessoas que dão suporte emocional, como é que você cultiva esse suporte emocional. E o storytelling está completamente nada do herói, era o que Joseph Campbell no Herói das Mil Faces, acho que em 1934 ou 39, ele publicou, onde ele fez um levantamento do que era a figura do herói em todas as culturas possíveis e imaginárias. Então, qual é a jornada do paciente? O paciente é o herói. Ele entra, ele recebe o chamado, que esse chamado pode ser qualquer um, uma necessidade que ela tenha de ir no cardiologista, uma necessidade que ela tenha em promover uma transformação. Algumas vezes ela vai se negar ao chamado, que é quando a gente mesmo fica relutante em procurar o médico, não é? E depois ela vai procurar o médico, que é o quê? É o mentor. O médico é o mentor. Você deve fazer o papel do mentor para aquele paciente. Então, você vai dar ferramentas, você vai dar conhecimento para que ele tenha segurança de entrar num mundo adverso, que não é o mundo comum do paciente. Então, ele vai ter as suas provas, o momento da cirurgia é literalmente o momento de vida e morte, onde ele renasce, onde a sua autoestima, dependendo de como você conduz a expectativa do seu paciente em relação ao resultado. E aí ele vai vencer os seus monstros e vai voltar melhorado para o mundo real. Então, a jornada do paciente, ela se entrelaça. Dentro dessa linha de posicionamento, como é que a gente consegue mostrar o grande papel que ele está tendo? Porque a gente tem uma linha que o médico se colocou num pedestal muito grande, e isso, sem dúvida nenhuma, além do modo produtivo do convênio, quando esse convênio entrou, ele determinou um encurtamento do tempo de atendimento, porque o médico achou por bem que valeria a pena ele ganhar dinheiro no volume, na quantidade de pacientes atendidos, e isso irremediavelmente levou a uma queda de qualidade. Então, isso afastou o médico do paciente. Ele passou a se basear em exames laboratoriais muito mais do que num conceito, inclusive, que é fundamental de humanização, que é o toque humano. Você realmente tocar, demonstrar calor, demonstrar compaixão por aquela pessoa que está na sua frente.
são linhas básicas, e parece que o que a gente está falando aqui é uma coisa do outro mundo. Fundamentais de propedêutica e de relacionamento médico-paciente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como a gente vai preparar essa nova linha, essa nova geração de médicos para isso? Uma das coisas que eu quero muito fazer, o Raul está junto comigo nesse projeto da Associação Brasileira de Marketing Médico, marketing e saúde de uma forma geral, que é poder trazer a nossa posição como formadores de opinião de volta. Para isso, a gente tem que demonstrar para o paciente. O André falou uma coisa fundamental, que é o não queira vender nada. A partir do momento que a pessoa saca que você está querendo vender alguma coisa, sua credibilidade foi para o buraco. Gente, é mais ou menos isso. Depois eu anotei uns tópicos para a gente fazer uma discussão com o mestre Raul e com o mestre André Giga, porque sabe muito de marketing. Isso está sendo muito proveitoso. Muito obrigado, meu tempo acabou. Deixo com as palavras do mestre Raul. Obrigado, doutor Marco Flávio. Parabéns pela exposição brilhante, fantástica, objetiva, e pela disciplina do horário também, em homenagem ao tempo do nosso público qualificado, né? Temos algumas perguntas aqui, eu passaria a primeira ao doutor André Giga, né? Agora, com a pandemia, com o isolamento social, essas teleconferências, teledebates, teleexposições, ou como nós chamamos de lives, tornaram-se muito comum, como também os vídeos. E diz o nosso espectador aqui, houve uma verdadeira explosão de médicos youtubers, né? A pergunta é, se já existe alguma normatização, algum posicionamento dos conselhos regionais, dos conselhos federais, tanto de medicina, quanto de odontologia, quanto a essa explosão de exposição de médicos dentistas nas mídias sociais, os chamados médicos youtubers. Doutor Giga, por gentileza. Ou a sua opinião? Muito boa pergunta. Independente de qualquer regulamentação de profissão, a gente tem que saber que, pela Constituição, todas as pessoas têm direito de se expressar. Isso é um ponto que as pessoas podem ter o seu canal sem problema nenhum. Só que tem uma regulamentação muito clara que, resumidamente, a gente precisa ficar atento. Você não pode fazer sensacionalismo na internet. O melhor tratamento, o melhor resultado, o melhor médico, o único que faz isso, esse sensacionalismo não pode ser feito. A ideia do antes e o depois, que usam muito na estética, também. O médico precisa e pode colocar lá diretor técnico da clínica com o CRM. E se o médico for dizer lá no vídeo dele que ele é especialista, tem que estar acessível o código da AMB que prova que ele é especialista. Então, são alguns detalhes que nos vídeos precisa acontecer. E tem que ficar muito claro que o que o vídeo está mostrando é conteúdo ou alguma coisa que não tenha nada a ver com a medicina, que pode acontecer também. O Marco poderia fazer uma live com o trabalho dele de DJ e não tem problema nenhum. Se for em relação à saúde, precisa tomar esses cuidados éticos, leia o código de ética e de publicidade, para não ser pego de calças curtas aí, porque isso causa problemas e são detalhes. Às vezes você tem o título de especialista e você não registrou esse título na AMB, portanto você não vai ter o código. E isso pode ser um motivo para você ser penalizado. Então, impedir ou achar que isso não é só uma moda, eu não acredito. As mídias sociais, elas criam um negócio que a gente chama de escalabilidade. Então, se você vai levar 10 anos para falar sobre hipertensão arterial para os pacientes, talvez em um vídeo você atinja o mesmo número de pessoas que você falaria em 10 anos. Então, essa escalabilidade que o digital oferece, não tem como voltar atrás, porque isso envolve hábitos das pessoas, as pessoas estão conectadas. Os millennials, esses meninos que nasceram há menos tempo, eles só vão comprar coisas e marcar consultas pela internet. Então, isso a gente tem que ir migrando e, inevitavelmente, isso vai acontecer. Por isso que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque a gente não pode perder de vista a ética da coisa.
Quando você vende sensacionalismo, isso daí está fora, vai ser penalizado. Então, o profissional tem que estar atento a isso. Concordo com o doutor Marco em relação a não entrar em guerra de preço. A gente não pode anunciar preços nas nossas publicações. A gente precisa também fazer o que o Marco, concordo com isso, o que aparece no vídeo tem que ser o que você é de verdade, não adianta você querer vender uma ilusão. Isso daí não funciona. Então, a gente tem que aproveitar essa opção do virtual, do digital, para fortalecer a nossa reputação online e não criar uma falsa expectativa para o cliente. Para eu terminar, doutor Raul, eu quero dizer exatamente isso, que a coisa mais importante que faz com que você tenha mais pacientes, clientes que vão promover o seu serviço. Não adianta você falar, eu sou bom pra caramba. Não, as pessoas vão dizer isso de você. Isso está relacionado diretamente com a expectativa que ele tinha quando chegou a você e a experiência que ele teve quando saiu do seu consultório. Quando essa expectativa e a experiência, ela surpreende, ele vai ser uma pessoa que vai promover você. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Raul. Doutor André Chiga, enquanto o doutor Mastronax volta a conexão aí, ele está se preparando novamente, e eu queria fazer uma provocação com o senhor, né? O deputado, ex-ministro da Agricultura, ex-ministro da Fazenda, ex-embaixador Delfim Neto, quando ele deixou a embaixada brasileira na França, no seu discurso, numa entrevista coletiva, alguém perguntou da experiência dele, e ele usou uma expressão que gravou em mim. Disse assim: ninguém deixa Paris impunemente. Ninguém deixa o berço da civilização moderna sem levar marcas profundas. E exatamente. Eu faço um gancho. Nenhum de nós sairá dessa pandemônia, nenhum de nós sairá dessa experiência barbaresca que estamos tendo hoje sem levar marcas profundas. Todos sairemos dela muito diferentes do que começamos, do que éramos antes. Eu postei algumas semanas nas redes sociais que nós não podemos voltar ao normal, porque o normal não era bom. Nós temos que voltar melhores do que éramos antes, né? E o pessoal fala agora no novo normal, que é a realidade que vai se instalar na face da Terra após a pandemônia, né? Eu não chamo de pandemia, é pandemônia, né? Como é que o médico, como é que o dentista, o profissional da saúde tem que se preparar? Qual é a dica que o senhor dá para enfrentar esse novo paciente, esse novo consumidor, esse novo eleitor que nos será entregue depois da pandemia? Qual é a principal dica que o senhor dá para o profissional da saúde para enfrentar essa nova realidade? Primeiro, o que aconteceu com essa história toda é que o mundo digital ganhou 10 anos de velocidade. Então, não adianta brincar de ser digital. As pessoas vão ter que se profissionalizar. Falar em telemedicina, que não é telemedicina, não é consulta por telefone, pelo WhatsApp, é telemedicina baseada num processo com uma plataforma segura, com proteção de dados e coisas além disso. O Brasil, na telemedicina, a gente está engatinhando ainda, porque o exame físico, a gente não tem os aplicativos, os equipamentos para fazer a ausculta cardíaca, para ouvir até o eletrocardiograma à distância, isso vai acabar chegando. Eu acho que a tecnologia e a telemedicina vieram floradas com essa pandemia. Eu, particularmente, que adoro, como o Marco falou, o toque, eu fazer orientações online, eu acredito nisso, interconsulta entre médicos, eu adoro. Agora, eu sinto muito cliente cara a cara e do toque. Como o das palestras, achei sensacional estar com vocês dois aqui e com essas pessoas assistindo, mas eu adoro quando as pessoas estão realmente na plateia para a gente poder trocar calor humano mesmo e trocar informação. Então, achar que os web meetings vão substituir as palestras presenciais, eu tenho certeza que não, porque realmente é um momento de network, de troca de carinho e emoção muito grande. Concordo com você que quem não morrer vai ter que ressurgir com alguma ideia inovadora, com formas de criatividade nova, parar de reclamar e assumir que vai ter que fazer alguma coisa diferente. Para fechar minha participação de hoje, eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que você faz que você é único? O que você faz que ninguém quer fazer, o que ninguém sabe fazer, ou que ninguém está disposto a fazer? Isso é o que vai te diferenciar. Então, ficar reclamando e você é mais um na multidão, você vai continuar reclamando. Então,
responde essa pergunta para você mesmo. E se você não tiver essa resposta, procura alguma coisa que ninguém queira fazer e passe a fazer. Certo? É isso, Raul. Obrigado, Chega. Depois dos bastidores, você vai me explicar essa história que o senhor adora um toque, viu? Foi esquisito, viu? Você vai me explicar. Eu não sou urologista, hein? Doutor Marco Flávio, me provocou uma dessas conferências semana passada, né? Se a telemedicina ela vai aproximar ou vai distanciar mais ainda o médico do paciente? E eu respondi que a telemedicina vai ser igual ao WhatsApp. Ela vai distanciar quem está perto e aproximar quem está distante. É o que o WhatsApp faz hoje. Distancia quem está perto e aproxima quem está distante. Na prática da telemedicina, como é que o senhor vê a preservação da relação médico-paciente? O senhor que fala tanto em humanização, em calor humano, em afeto, em troca de energia, como é que o senhor vê a vinda de uma forma definitiva, e não terá retrocesso, tenho certeza, da telemedicina? Como praticar a telemedicina preservando a relação médico-paciente? Olha, excelente pergunta, porque exatamente essa é a grande discussão hoje. Como fazer, como proporcionar um atendimento à distância e, ao mesmo tempo, gerar a noção de acolhimento. Não é uma coisa fácil. Então, primeira coisa, quando você está em telemedicina, você precisa, onde você consiga realmente conversar, você tem que aprender realmente a quebrar o gelo. Porque se você for encarar como se fosse uma consulta, em 10 minutos, o que você tem? Não olha para a cara e vai anotando tudo, em telemedicina isso vai gerar uma percepção muito maior de frieza. Se a gente já sente isso no consultório, quando a gente está anotando, é uma queixa absolutamente pertinente de qualquer paciente, vai ficar anotando e não olha na minha cara. Se você fizer isso, já com a noção de contato, você já gera essa sensação de distância. Quem fizer isso em telemedicina está acabado. Está acabado. Então, eu acredito no seguinte, você não vai... Hoje eu fiz uma consulta, uma primeira consulta. A primeira consulta ela está sempre atrelada à consulta presencial. Porque o que vai realmente fazer com que aquela pessoa, com que o paciente sedimente a ideia, a impressão, o que é reputação? Reputação, você tem uma boa reputação quando a imagem que você conseguiu propagar se solidifica na consulta presencial. Aquilo que você propagou na internet, o que você fez nos seus canais, e eu aconselho muito que as pessoas tenham os seus websites, isso é fundamental, do seu website você replica. Isso foi quem falou isso? Isso foi... Olha, tem um... Quem falou isso, já vou falar. Castro, 2013, já tinha dito, Castro, que é húngaro, o André começou citando Philip Kotler, que é certamente o grande expoente de marketing no mundo. Hoje a gente está com marketing 4.0, que ele fala muito, inclusive, da relação do cuidado centrado no cliente. No nosso caso, é o cuidado centrado na pessoa. Então, você não está lá atendendo uma patologia, você está atendendo um ser humano, e esse ser humano com todas as suas envolvências e situações de vida. Então, é importante que você realmente consiga fazer isso. Eu acho que, por exemplo, se você vai fazer um retorno, no nosso caso, com cirurgia plástica, você fala com a pessoa, está se sentindo bem, você consegue ter uma imagem, como é que está a mama, tem hematoma, não tem hematoma. Na hora aconteceu alguma coisa, quer se conectar, deixa eu ver como é que está a imagem para te orientar o que você vai fazer.
Isso é fantástico, fantástico. Agora, você se basear numa linha de telemedicina, você vai ser o 2.0 do que foi o convênio médico entrando nas nossas vidas profissionais. Ou seja, vai acabar se desvalorizando. Então, você ter o domínio de soft skills, você ter o domínio do elo empático por via digital. Eu estava no outro dia participando de uma live da XP e falou o CEO da Natura, que falou uma coisa que eu estou construindo agora, que é uma plataforma de humanização digital, porque esse vai ser o maior requerimento, como você treinar as pessoas. E isso é uma coisa que tem que vir já na faculdade. Eu quero muito entrar na associação dos ex-alunos da Santa Casa, e depois eu quero conversar com você, inclusive, André, gostaria muito da sua presença em algumas palestras lá, para a gente poder dizer para as pessoas. O Raul já está convidado já há anos, né? Só que como ele é muito, muito, muito importante, etc., eu estou esperando a minha vaga, ele vai lá para a gente poder fazer um negócio maravilhoso. Mas eu acho que essa linha, assim, como preservar a profissão de médico, está intimamente relacionado ao desenvolvimento dos soft skills na formação médica. É isso que vai fazer com que a telemedicina funcione. Obrigado, Marco Flávio. Mas deixa eu te falar, se você falar, vai jantar lá em casa um dia, não é um convite. Se você falar, você pode quarta-feira jantar na minha casa, aí passa a ser um convite, entendeu? Então, você nunca formalizou um convite concreto para ir na Santa Casa visitar a associação, viu? Mas depois que acabar, quando o Covas e o Dória deixarem, eu vou fazer essa visita com toda certeza, viu? Muito obrigado. Eu quero entrar. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, que a Anadem acabou de editar Manual de Publicidade Médica. Esse manual nós enviamos de graça, tanto na forma digital quanto na forma impressa, para todos os associados. Estou pedindo agora, nesse momento, ao nosso departamento de marketing, que envie a todos os participantes, nós temos os e-mails de todos, que amanhã mesmo coloque na caixa postal de todos uma cópia em PDF do nosso Manual de Publicidade Médica. Uma contribuição nossa aí para aclarar esse horizonte nebuloso e tão perigoso que acaba envolvendo médicos e dentistas em alguns imbróglios éticos e respondendo ao processo, às vezes, até de forma injusta. Agradeço a participação de todos que dedicaram alguns minutos da sua vida, uma hora da sua vida, nos ouvindo aqui, mas tenho certeza que todos saímos enriquecidos. Doutor André Chega, muito obrigado mais uma vez, meu mais especial agradecimento pela sua grande contribuição, por haver aceitado mais esse convite. Doutor Marco Flávio Mastrandonax, o convite está formalmente aceito para visitar a Associação dos Ex-Alunos da Santa Casa na primeira oportunidade. Obrigado pela disposição, obrigado por emprestar um pouco da sua cultura, um pouco dos seus conhecimentos ao nosso público qualificado. Uma boa noite a todos, Deus abençoe a todos e cada um de uma forma muito pródiga, muito especial, e até nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Um grande abraço. A todos.